Aê! Cheguei, gente. Aê! Ah, toda vez a pessoa se arrumou, evento de luxo aqui, tá pensando o quê? Você acha que ia ser assim, de qualquer jeito, com aquela cara de acabada, gente? Não! Ainda mais o dia, gente do céu, a gente tá passando por movimentações sistêmicas que vocês não têm noção. E Lala, tipo, é engraçado, porque eu só chamo Lala de Lala, e aí lembrar que o nome dela é Alaide, aí eu, vamos conseguir lembrar como é que tá. A história minha de Lala é engraçado, porque a gente não se conhecia, a gente faz o mesmo grupo de networking, né? E as pessoas já falavam, não, você tem que falar com a Lala, você tem que conversar com a Lala. Eu disse, Deus do céu, quem é essa Quem é Lala? essa menina? Pelo amor de Deus, quem é essa menina? Quem é essa mulher? E aí eu fiz, a Adriana tá aqui, eu fiz até algo com a Adriana, acho que foi MCA. E nem sabia que era sua irmã. A galera que foi me dizer depois. E aí, Minha quando a gente se minha. encontrou, eu digo, meu Deus do céu, você que é a famosa Lala. E a conexão era coisa de outra vida, assim, a conexão da gente. Parecia que ele se conhecia há Nossa muito, Senhora. muito, muito tempo. É, Vini, é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente nem imagina uma pessoa, né, vai chegar na nossa vida e vai trazer tantas informações boas, né? Eu acredito que Ah, foi esse o seu ingressar na minha vida, né? Além de ter essa energia linda, quanta informação a partir dos processos que nós fomos fazendo, né, foi acontecendo. E até assistindo as suas lives, assistindo todos os eventos que você está fazendo, o quanto que às vezes eu ainda vejo que eu sei muito pouco ainda do que eu já sei. Eu falo, meu Deus do céu, tem uma coisa aqui que eu não tinha esse olhar, não tinha aprendido isso. E outras que eu falo assim, ah, essa eu preciso contar pro meu amigo. Que nessa parte aí eu já passei. não, e eu aprendo demais, demais. Acho que se deixar, a gente vai ficar elogio um pro outro. Porque quando Ai, se ai. conta, quando se fala, eu aprendo demais com essa mulher também aqui. Verdade, porque o mais importante, eu acredito, dessa parte inteira da ferramenta, Elmar, é o quanto que às vezes a gente busca fora. Eu sempre fui uma buscadora. A minha mãe, ela é benzedeira. Então eu sempre vi aquela coisa, né? As pessoas buscando ajuda na minha mãe, vindo aquela coisa, ah, eu venho benzer meu filho, né? E tem aquela coisa que você precisava de uma outra pessoa para você se organizar, para você se tratar, para você se equilibrar. Então eu Sempre. reneguei, eu fui uma filha renegada da energia, vou dizer assim, que eu falava assim, ah, não quero saber disso não, gente. Esse negócio aí é esquisito, esse negócio de energia, macumba, esse negócio aí, ó, não vem pra cima de mim. Aí o pessoal vinha e falava, não, olha lá, que a sua aura tem uma energia. Aí eu falava, vixe, lá vem, de novo esse papo. E aí, não, porque você tem que desenvolver a mediunidade. Eu falei assim, vixe, mas nossa, eu tinha uma paura, um negócio. Eu falava assim, ai, gente, esse povo não faz essas coisas. Já me dava uma agonia. E eu não, realmente, eu não queria saber disso. E eu tive vários convites, várias pessoas, amigos, amigas, assim, que eu falo, meu Deus do céu, por que que eu realmente, né, fui tão cabeça dura? E aí, a partir do momento de um movimento de cura, de uma pessoa que eu conheci o lado da espiritualidade, da energia de cura. Porque até Sim. então eu só conhecia as energias de maldição, de coisa ruim. Quando eu era criança, não sei porquê, né? Eu tinha que pular as macumbas para ir para a escola, sabe? E aquele movimento de sair, tem que pular assim, aquelas coisas esquisitas, eu falava assim, "Yeah, que coisa esquisita essa coisa aqui." E acordava com moeda na frente da minha casa, com vela, com os negócios. Eu falava, gente, mas não tem. Só que a minha casa era bem de frente, é uma rua que faz literalmente uma cruz, é uma encruzilhada. Enfim, Entendi. né? A gente não sabe de nada disso, naquela época eu não sabia de nada disso. Então, para mim, só existia essa energia para o mal. Entendi. Não. Aproveitando que tem uma galera boa já aqui, não vamos ser mal educados. Tem uma galera sua que não me conhece, eu sou Elmar Oliveira, Verdade, trabalho olha com aí já. inteligência energética.
Aí já vai batendo papo e esquece de se apresentar, né? Tem muita gente aqui. E eu trabalho com inteligência energética. Eu trago esse processo além da consciência. Você entender essa energia que te rodeia, essa energia que te movimenta, e sair quebrando, destruindo esses blocos mentais, emocionais e energéticos que colocaram em você, que você deixou se colocar. E isso é bacana. E essa conexão foi que rolou comigo lá, essa visão energética. E se apresente, porque eu tenho muita galera boa aqui minha que também não te conhece. Olha só, gente, a gente aqui parece que está na sala de casa, né, Omar? Bom, vocês estão na sala da minha casa, eu recebo vocês como meus amigos. Eu sou a Lala, a Alaide. Eu sou uma entusiasmada pelo ser humano, pela mente inconsciente, pela energia. E a minha maior paixão é realmente ver aquele brilho no olhar das pessoas, quando elas encontram quem elas são, que elas encontram elas mesmas e tem essa força que vem de dentro assim, e elas falam assim, não, agora eu sinto que eu sou eu. Então, essa é a minha grande paixão, fazer causar essa transformação. E como eu Omar disse, essa coisa da energia, esses blocos, né, toda essa inconsciência, ela é uma prisão que ela afasta a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. As nossas várias facetas, nossos vários talentos, mas principalmente, Omar, o que eu mais percebo é a nossa força. Porque você pode ter a melhor das boas intenções, pode cair um caminhão de dinheiro na sua frente. Se você não levantar, não for lá, pegar, a chuva vem, leva, alguém passa e pega, e quando você vai lá de novo, não tem mais. Ou seja, a oportunidade passou. E isso foi o que eu entendi. Passando por todos esses processos, foi descobrindo a cura, que a cura, ela não é a outra pessoa que vai fazer isso com você. A maior e a cura mais duradoura é quando a gente se cura. E aí foi o começo do caminho da inteligência relacional. É engraçado porque hoje na constelação me veio muitas consciências de como que a gente se assemelha nas histórias, e isso acontecia no site terapêutico. Eu realmente atendia muitas pessoas que tinham a parte do relacionamento, a parte do abandono, e eu falava, nossa, gente, depois que a pessoa ir embora, que eu realmente eu me entrego no processo, eu nem existo no processo, eu fico totalmente imersa ali no processo, e quando a pessoa vai embora, aí eu falava, nossa, mas é a minha história isso. É a mesma situação, é a mesma configuração, é a mesma coisa. E ok, continuei fazendo todo esse processo. Em 2017 eu fiz a formação de Ho'oponopono. E aí, aquele havaiano pegou e falou: se você tem uma questão, 1% que seja, a pessoa que está na sua frente vem pela sua ressonância. Ou seja, se ela chega a você, é porque você tem 1% daquilo ainda dentro de você. E aí começou um processo de atendimento e de autoatendimento. Eu começava a fazer esse processo. Então, eu atendia a Adriana, que era, vamos dizer assim, a minha irmã. Ela tinha um processo de não se sentir importante. Então, eu atendia, fazia o atendimento dela, e aí depois eu ia fazer o meu autoatendimento a partir das ferramentas de Ho'oponopono, com mais coisas energéticas, fazendo o equilíbrio dos chakras, fazendo ali, sabe, todo o seu campo vibracional e fazendo esse autoatendimento, entendendo o que tinha ali daquilo que ainda emitia essa energia para atrair essa pessoa. E conversando muito com o Marcelo, com o nosso mentor, eu falava assim, mas eu vou falar do quê, gente? Mas o que eu vou falar? Eu tenho que falar uma coisa que seja muita verdade para mim, que eu tenha vivido, que esteja nas minhas veias, que aí eu sei falar o que aconteceu, como é que foi. E eu não tinha um nome para isso, porque já tinha auto-coach, autodesenvolvimento, autocura, já tinha tanta coisa com esse auto alguma coisa, mas aí eu entendi mais o movimento, que aí sim também tem um pouco da parte do sistêmico, que é quando você move uma peça dentro de você,
você move fora de você. E aí tem aquela Sim, frase, né? Que quando você muda, você se muda, você muda o mundo. E aí eu entendi que quando você tem essa inteligência dentro de você e acessa a sua verdadeira luz, essa luz, ela vai para todos os âmbitos, todas as partes da nossa vida. Porque geralmente eu pegava, é desenvolvimento pessoal. Aí parecia que o desenvolvimento profissional era brigado, né? Não, eu vou fazer sim. desenvolvimento pessoal. Não é profissional. Você vai pro profissional, não tem nada de desenvolvimento pessoal. Eu tava assim, gente, desde 50 anos atrás já se fala, né, na parte espiritual que nós somos um ser integral. Nós não somos partes, nós somos um inteiro. Como é que eu vou cuidar de uma parte e não vou ver a outra parte? Qual é a chave que eu vou acessar que eu vou organizar todas as partes? Qual é essa chave que eu tenho que ter? E aí o caminho é essa jornada para dentro da gente. Então foi assim que surgiu, né, esse termo inteligência relacional Kensho. E aí o Kensho ele veio depois porque eu queria uma palavra que tivesse uma energia. E aí começou todo um brainstorm com pessoas, né, que tinham essa conexão com o alto mesmo, de buscar essa palavra. E essa palavra vem do Zen budismo, né, Kensho, que ela quer dizer, né, que é o caminho para a sua luz. Porque se você pode acessar um caminho para a sua sombra, e tá tudo certo, porque faz parte também. Mas como é que você se prepara para lidar com algo que você precisa mudar? É com a força. Você não vai lá olhar para uma parte sua, ficar deprimido e falar, ah, agora eu vou mudar o meu comportamento de vitimismo. Você nunca E é o que muda a um maioria de nós comportamento. fazemos, né? Pega na fraqueza e fica naquela coisa e vai. Não, eu vou mudar, não dá mais. E quando vê, não faz N nenhuma, merda nenhuma. Pois é, e aí aquela coisa que a gente percebe, né, até na energia, a energia que cria tem que ser uma energia diferente para mudar. Então você tem que acessar a sua força. Porque muitas vezes, Elmar, o que que eu sentia na minha vida, né? Eu devotava a minha vida a todas as pessoas, mas quando tinha alguma situação, ou até mesmo quando eu estava numa situação mais querendo ficar mais reclusa, aí o pessoal fica falando, mas Lala, você não tá conversando, você não tá rindo. E eu percebi que assim, eu falei, ué, mas agora eu sou a boba da corte? Eu tenho que estar rindo sempre, eu tenho que estar fazendo todo mundo feliz. E eu, cadê? Onde está o meu lugar? Então eu vi que eu depositava muito o meu bem-estar nas mãos das outras pessoas. E literalmente, Omar, eu não me via. Sabe, eu gosto muito de dar o exemplo da Eu não pizza, sabe? sabia dessa parte dessa sua história. E é muito semelhante Oh, a minha. É ah, engraçado o quanto eu tinha que estar sempre feliz, sempre não estar vivendo e vivendo em função dos outros. Sabe? É olha incrível. E aí. quando eu me libertei disso, meu Deus do céu. Foi uma Não, movimentação sistêmica. Hoje a gente vai falar bem sistêmico, porque a gente está fazendo a formação de constelação sistêmica, então a palavra da vez. Mudou é, tudo, foi uma movimentação, foi bagunça geral na família toda. Porque aí começou a alterar todo mundo, todo mundo. Alterou a Elisa, alterou minha mãe, alterou meu pai, foi alterando e confundindo tudo. E aí, nesse bolo, quando eu fiz essa alteração, eu conheci hoje meu atual marido. Ou seja, ele entrou no meio da confusão, assim, não sabia de nada que estava acontecendo. E já foi ajuda à movimentação, olha o né? Sandro aí. Olha o Sandro aí, gente, ó, os incansáveis, é isso aí, ó. Sandro foi o que mais falava, porque tipo, ele disse, eu trabalho com algo parecido com você. Gente, Sandro foi o que falou de inteligência espiritual. Eu estou vindo trazendo as pessoas de inteligência, inteligência financeira, eu trouxe Carlson, trouxe o Sandro da inteligência espiritual, e aí o Sandro estava muito, não, a gente tem que se encontrar, e não sei o que, e ele não conseguiu ir. E ele falou, não, você tem que conhecer ela lá, você tem que falar com ela lá. E ele falou com você também, né? Você tem que falar com ela lá. Falei.
Primeira conversa minha com o Sandro durou uma manhã, assim, foi muito incrível, porque foi um dia que foi preparado mesmo, né? O campo, ele sabe, né, Omar? Eu realmente tinha aquele tempo totalmente livre. O Jorge tinha ido no dentista, eu estava com a manhã toda livre. E aí ele falou assim: ah, pode ser agora? E foi várias vezes: pode ser agora, não dava, não dava. Aí quando eu falei: agora pode, pode. Aí conversamos, foi uma coisa incrível, porque ele falava, eu já visualizava, sentia. Foi uma coisa de louco, de louco, de louco. Eu entendi, Sandra. É incrível esse cara. Esse cara é assim. Conversar com É, ele, já pois saibam. é. Vocês que estão aqui, seguir essa galera, já Por sabem como conversar, gente. Não... ouvir a mensagem deles é algo para vocês. Aí ele contando que eu vim de Araçatuba, Bauru com ele. Imagine, é longe, hein? É, 200 quilômetros, gente. Olha, é chão, hein? É chão. Mas, e se a gente não termina, não fala, vamos terminar, porque já estamos tão emocionados, eu dirigindo, e eu em casa também falei, não, vamos terminar, Sandro. Nossa, foi aquela coisa louca. E esse processo, Omar, desse despertar, né, para me colocar, para que eu existisse, né? E eu falo muito do exemplo da pizza, né? É aquela coisa de você estar com 4 amigos, 5 amigos, alguém perguntar assim, vamos pedir pizza do quê? Eu falava, da que vocês quiserem. Poxa, mas eu não tenho um gosto, eu não tenho opinião. Por que que eu não colocava minha opinião? Porque eu não queria desagradar. E fazendo todo esse processo pela ferramenta da inteligência relacional, eu vejo que hoje, muito das raízes ainda dos meus comportamentos ainda no final eu quero ser amada, para que eu não seja abandonada, que o abandono é a minha ferida mortal. Então você fala assim, mas não tem nada a ver eu escolher a pizza com abandono. Porque a primeira capa, a primeira parte, vamos dizer assim, a primeira camada desse bloco é você ter aquela energia de agradar. Então, o que, que tem a ver agradar com abandono, né? Não tem nada a ver. Mas aí você fala assim, tá, e se eu me coloco aqui, o que, que tem por trás disso? Aí eu vou ter minha opinião. E se eu tiver minha opinião, o que, que acontece atrás disso? E você faz o atrás disso, atrás disso, atrás disso, você vai chegar em você. Aí você fala, poxa vida, se eu não agradar, eu posso magoar e posso ser abandonado. E hoje, quando eu percebo algum tipo dessa energia vindo, eu falo, opa, agora eu já sei, já sei, eu já reconheço você, amiga. Ah, não vai aqui não. E esse é o processo. Quando as pessoas me falavam, né, eu sou psicanalista também, entre algumas das ferramentas, né, que tudo que você vê fora está dentro, eu tinha uma coisa assim, Omar, sabe assim, imagina, ah, aquela coisa que eu não gosto, eu vou ter, imagina que eu vou ter. E A aí, quando primeira reação, né? Aí, Não, às vezes, é o que você mais tem, né? E eu falava, mas como eu tenho isso? Porque você realmente, você quer, né, vendar os olhos para aquela energia que é algo que para você, você julga como ruim. E aí uma coisa que eu julgava muito ruim, né, que realmente era essa minha parte feminina, era a minha parte, vamos dizer assim, a minha parte que deveria ser frágil, eu foi quando eu realmente comecei a florescer em todas as áreas da minha vida, tanto no profissional quanto no pessoal, nas amizades. Foi uma coisa muito louca, porque eu sempre quis matar o meu lado mulher. Olha que coisa louca. caramba. Porque a mulher é aquela mulher frágil, é aquela mulher que precisa de cuidado. E eu não queria que ter isso. Ao mesmo tempo, eu não queria ser abandonada. Então, eu já estava dentro de um conflito entre o que eu realmente queria, que era a minha verdadeira pessoa, a minha verdadeira força, e a minha mágoa, vamos dizer assim, a minha sombra. Então, entender essas duas forças e fazer com que elas coexistissem dentro deste ser foi um trabalho de anos entendendo o que realmente era o meu verdadeiro eu, porque eu não sabia. Eu não sabia mais o que eu gostava, eu não sabia mais como que eu me portava. Da minha última formação, o meu irmão falou assim: Nossa, mano, mas você tá agressiva.
Aí eu falei assim, irmão, eu não estou agressiva, eu sou assim. Aquela, aquela pamonha que você via não era eu. Aquela pamonha queria agradar as pessoas, ela queria que as pessoas a amassem. Só que hoje eu me amo. Hoje eu tenho esse alto amor comigo. Então, é uma coisa que te liberta de você esperar o movimento do outro. Ai, Vini, você que é lindo. Seu Ah, lindo. Vini, Ah, vo- menino. me veio aqui, lembrando que você me contou que teve uma época dark mesmo, né? Isso foi você querendo matar o seu feminino? Ou você Sim, fugindo de você mesmo? Como era isso? teve vários movimentos, Elmar. Por quê? Primeira coisa, eu queria ser um menino para o meu pai. Era Hum, muito forte esse desejo de ser o menino para ele, porque ele teve um único filho que veio a falecer já na fase adulta e ele não tem nenhum filho masculino. Então era aquela coisa de querer ser o menino. Então eu andava de coturno, com blusa de roqueira, cheia de corrente, toda preta, sabe aquela coisa de roqueiro mesmo? Nada de menino. Minha mãe falava, pelo amor de Deus, tira esses sapatos horrorosos, põe uma sandália. Deus me livre, a sandália, que sandália. Eu não gostava dessas coisas. E aí, quando comecei a parte profissional, eu comecei a ter uma parte muito agressiva também, no sentido de que eu colocava as pessoas no sentido de que assim, eu que mando aqui. Eu com 15 anos, Elmar, comecei a trabalhar, o meu chefe me obedecia. caramba! Você acredita isso? Só que aí, Gente! só que aí todo movimento que você sustenta de uma forma errada traz uma consequência, né? Sim. Traz uma consequência ao longo prazo. E aí esse movimento de ser muito expansiva nessa parte do trabalho, eu sempre trabalhei demais. Era o modelo, programa do meu pai todinho. Meu pai é mecânico. Ele começava a arrumar um carro, ele só parava quando ele terminava. Ele não almoçava, ele não ia no banheiro. Ele ficava o tempo inteiro até terminar. Era começar e terminar. Eu era do mesmo jeito, Elmar, do mesmo jeito. Aí eu pegava empresa para fazer implantação de sistema, mudança de contabilidade. Eu só pegava bucha. E aí eu trabalhava demais, sábado, domingo. Eu fiquei praticamente 10 anos sem férias. Trabalhando numa empresa, saía e entrava na outra, saía e entrava na outra, saía e entrava na outra. E sempre assim. A pessoa falava assim: ah, tem um problema aqui, chama a Laide. Por que que chama a Laide? Eu trabalhava por 5 pessoas, Elmar. Caramba! Eu era a primeira a entrar, eu fazia eu fazia todo o processo, eu dissolvia o processo, eu entendia onde eu podia otimizar, agilizar aquele processo, usando macro, Excel, fazendo um monte de coisa, e eu ia assumindo responsabilidade. Por quê? Porque eu queria ser considerada, eu queria fazer parte daquilo, pertencer mesmo àquilo, né? Então, quando eu tinha um mérito, quando a pessoa chegava e falava assim, nossa, esse trabalho está incrível, aquilo, nossa, me enchia de orgulho, né? De caramba. Só que assim, era um orgulho que trazia o reconhecimento financeiro, o reconhecimento profissional, mas o pessoal, ele estava literalmente abandonado. Porque eu não tinha lazer, eu não tinha tempo de meditar, eu não tinha tempo de ler um livro, eu não tinha tempo de ver minha família. Ou seja, eu só trabalhava. Era um desequilíbrio muito grande. Quando eu comecei a ficar doente, por isso que eu falo das doenças, gente, não é porque eu gosto, não, gente. A pessoa tinha 30 anos e tinha um corpo de 60. Caramba! Eu tinha tanta coisa. Era labirintite, era gastrite, eu operei minha vesícula. Foi tanta coisa assim. Aí eu comecei a prestar atenção. Falei, não, peraí. Eu tenho 42 anos agora. Eu já comecei aos 16 anos, mais fortemente quando eu fiz a cirurgia da vesícula. Eu falei, eu não vou perder mais nenhum órgão por conta de estar no movimento errado. Aí foi esse processo de aproximar ainda mais do meu feminino. Só que vem a consequência, vem toda a responsabilidade. Todos os anos que eu não olhei para esse lado.
E aí eu comecei assim, eu passei uns 5 anos fazendo uma maratona de ginecologista. Todo ginecologista que eu ia, ele me dava um encaminhamento para eu tirar o meu útero. Sabe assim? Caramba. Olha, Laíde, você tem que ir lá, pode fazer. Aí eles colocou, partiu médico. É a história das medicinas agora. E aí eu chorava, eu falava assim, mas como? Eu não vou tirar. Eu quero ter filho ainda, não quero tirar. E assim, eu fui assim, nem sei quantas, mais de 20 médicos, todos eles eram assim, categóricos. O seu problema, você tem uns enormes mioma, está atrapalhando a sua saúde, já está atrapalhando a sua bexiga. Se você não retirar, você vai começar a ter outros problemas. Vai começar a danificar a sua bexiga, aí vai começar a danificar o seu estômago. Aí começou, sabe aquela coisa, aquele panorama horroroso? E eu falei, não, eu não aceito, eu não vou tirar. Até que eu cheguei realmente em um médico, que ele analisou, ele fez a ressonância magnética, ele olhou e ele pegou e falou assim, Alaide, o que acontece? Existe a possibilidade de a gente fazer sim a cirurgia e você ficar com o seu útero. Agora, se acontecer algum problema na cirurgia, uma hemorragia, a gente não tem como escolher entre você e seu útero. A gente tira seu útero e preserva a sua vida. Mas não tem como você engravidar com esse mioma desse tamanho. Porque você vai, a gestação vai acontecer, você pode ter uma gestação, mas ele vai tirar o fluido, o sangue do neném. Então, o seu neném pode nascer com problemas, você pode ter vários abortos, você pode gerar um feto, né, com muita deficiência, porque vai ter uma coisa sendo gerada aqui e uma grande aqui. E essa grande Sim. aqui, ela vai crescer ainda mais quando tiver muito sangue. Ele foi o primeiro médico que realmente me explicou o processo e o que ia acontecer. E aí veio a hora da conta, né? Eu falei, então eu vou enfrentar essa cirurgia. E seja o que Deus quiser. Mas antes disso, vamos embora constelar, né? Aí foi aí, porque, gente, importante que esse conhecimento todo você só veio ter bem depois, né? Tipo, já do. Você hoje olha e Sim. entende, né? Não foi os Hoje eu olho. acontecimentos e. Ah, já entendi o porquê. Não, isso foi indo atrás, estudando várias vezes, com várias coisas. Mas eu tinha dentro de mim essa inconformidade. Eu não aceitava tirar a coisa que me representava como mulher. Porque eu já estava resgatando, né, o meu equilíbrio. Já não era mais aquela workaholic que só queria trabalhar. Ainda estava trabalhando muito, mas já tinha um processo de transformação, desenvolvimento pessoal. Já tinha feito leader training, já tinha feito algumas coisas, algumas formações. Então você começa a entender um pouco mais. Aí eu me aprofundei na metafísica mesmo, nas energias. Como que um corpo que só tem energia masculina vai convergir, vai ter contato com um órgão feminino? Não dava. Não Era dá. literalmente ele querendo tirar o órgão, tipo, era um expurgo. Não, você não faz parte daqui, dessa energia. E ficou muito claro. Era tanto que toda vez que eu me trabalhava, que a pessoa falava, mas você tem muita energia masculina. Eu falava, mas ainda? Eu Quando é que queria eu. fazer um adendo aqui importante, que é massa falar sobre isso. Faça, Eu faça. também adoro metafísica, também tirei a vesícula, num processo que já nem queria. A vesícula é muito ligado com o trabalho, com essa insatisfação, essa coisa. E eu bem queria para pegar atestado e não precisar mais ir trabalhar, sabe? Arranjando desculpa para não... Porque a gente era piloto de navio, embarcava, ficava 28 dias no mar, já estava desgostoso dessa vida, já tinha me jogado no desenvolvimento humano, nas terapias holísticas. E quando você encontra o que você ama, aí acabou, né? E aí o que acontece? O corpo, o universo entende, o corpo entende. Se você tem algo que não usa, ele vai tirar de você. Eu dou um exemplo de meu avô. Meu avô era aquele surdo por conveniência. Você falava, ele não tô ouvindo não, não sei o quê. Sabe o que hoje ele é? Surdo. Se ele não queria ouvir as coisas, você falava, não queria ouvir, aí o corpo dele, para quê? Eu vou deixar isso aqui para ele. É a mesma coisa pessoas que não querem enxergar o que está na cara dela, aquela situação.
Então fiquem atentos, porque isso é muito importante. Sabe? Vocês têm as coisas para usar, é para ver, é para ouvir, para se movimentar. E não, tipo, as pessoas que estão paradas na vida e não querem andar. Olha, depois, quando perder a perna, perder pé, já sabe por quê, viu? Se não está andando, não está se movimentando, meu filho. Porque o que vem de Ah, gente parada, paralisada aqui, sabe? Então, os órgãos têm essa ligação, têm essa função, essa conexão energética com a vida. Então, é bem importante saber disso. não, e é incrível. Isso foi um adendo incrível, Mar, porque eu acredito que o conhecimento, ele realmente liberta, né? Ele realmente tem esse poder de esclarecer essa dinâmica, né? Que tudo é vivo dentro da gente. Se realmente você não usa, ele vai perdendo essa força, essa energia e ele vai morrendo. Não é porque ele está dentro de um outro mecanismo grandão que ele vai ficar ali. Ele não é. A Rafa tá, senhor, bora assustar o povo. Ah, não, a galera sabe que comigo não tem enrolação, eu falo logo. Não, mas eu acredito que a gente tem realmente que falar para acordar as pessoas, Omar, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu acordei. E quando eu percebi a conta chegando, eu falei, eu tenho que fazer agora, eu tenho que passar por essa cirurgia. Porque era algo que eu já tinha 5 anos negado. Sabe aquela coisa assim, não vou fazer, não vou fazer. E aí eu fiz a constelação. Quando eu fiz a constelação para o meu útero. Olha que coisa louca. Ele Que estava bacana! lá, ele estava lá, mas ele não era ligado a mim, a gente não tinha ligação. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito a cirurgia desta maneira, né, desconectado, eu teria perdido o útero. Lógico. Porque mesmo eu fazendo, eu fiz a constelação, eu recebi ele, foi uma energia muito forte. A sensação que eu tive, que toda aquela agressividade que eu tinha, que era muito masculina, aí foi ficando realmente mais dócil, mais tranquila, mas não mais para agradar as pessoas, não mais porque eu quero ser amada, ou porque eu não quero ser abandonada, porque na hora que as coisas acontecem, eu tenho um lado ariano, meu amigo, o ariano vem, e aí o negócio fica Deus doido. do ar! Olha, eu vou te falar bem quem eu sou para você saber. Eu tenho a minha lua em Libra, eu Ah, tenho o eu meu também. sol em Libra. Então eu sou uma libriana perfeita, mas o meu ascendente é Áries, que é o Gente, eu também. equilíbrio mesmo, é o equilíbrio assim, as duas forças que move tudo. Então eu trago realmente esse entendimento para minha vida. E aí não foi fácil, meu amigo. Foi, olha, era para durar 1 hora e meia, demorou quase 4 horas, porque ele foi tirando e tinha que ir cortando as veinhas e tirando e cortando as veinhas, e eu com um espaçador com a minha barriga aberta, que quando terminou a cirurgia que eu fui andar, eu achei que eu ia morrer de tanta dor que eu tinha na minha barriga. Porque eu falei assim, meu Deus, o que você fez na minha barriga? Ele falou assim, Aleide, imagina que você fez 1.000 abdominais, assim, vezes 1 milhão. Porque o músculo estava totalmente tensionado. Então doía Entendi. demais, demais, Ai, que demais. dor. Era uma coisa assim, foi uma coisa louca. E aí, quando terminou a cirurgia, que eu estava acordada, porque eu não sei, a anestesia para mim também é uma coisa interessante. Por isso que a pessoa é hipnoterapeuta, gente, porque ela se anestesia, porque a anestesia não pega, é uma coisa meio maluca. Ele me mostrou aquele monte de carne, aquelas coisas assim. Eu falava, meu Deus do céu, isso tudo estava dentro de mim. Eu não tinha nem barriga, era só mioma. Gente, caramba. E isso tem 2 anos, Amara, então é super recente. Eu ainda estou me adaptando, estou comprando vestido, estou sendo mais menina, eu estou cada dia mais me aproximando, né, dessa parte feminina. Então, assim, não é uma coisa que assim, eu tive consciência e aí a energia mudou. Não, e a Ficou pessoa assim, né? tá tão mocinha, a pessoa tá tão mocinha e chique, porque ela é glamour. Eu falo com ela, e aí, ó, tem como é que vai ser as perguntas? Eu vou fazer algumas perguntas, viu? Aí ela, não, tá bom, já tomei um banho de banheira para relaxar e poder me conectar. Olha que pessoa chique.
Eu saí foi correndo aqui. Eu digo, meu Deus, olhando a vida dos outros no Instagram. Saí correndo pra tomar banho e voltar. Ai, Elba, mas foi uma coisa muito louca. Então, esse processo da inteligência relacional, eu acredito que é uma ferramenta que ela me alerta todas as vezes que eu tenho alguma coisa ainda que eu estou saindo da minha rota, por exemplo. Ou às vezes quando eu quero ainda ter o programinha, porque é um programinha, gente, é difícil. Ó o Carlos Sim. aí, gente. Seja É, bem-vindo, Carlos. amanhã eu tô com a live com ele, viu? Vamos falar da energia da família, É, do dinheiro, eu sen- esqueci o tempo. sensacional. E a coisa mais, acho que a coisa mais importante de tudo isso, Omar, é quando você acessa a sua verdadeira força. Que é quando você não tem dúvidas. Eu não sei se você já está com esse sentir, mas é quando você tem tanto você com você que você olha para o mundo e você sabe quem você é, o que você quer fazer. Então você não tem mais medo, você não tem mais indecisão, você não tem mais dúvida. É simplesmente você sendo você, não importa. Não é na live, não tem um lugar, é em qualquer lugar. Eu falo que assim, o pessoal fala assim, nossa, a Lala, se ela se deixar, ela conversa a noite inteira com a pessoa. Por quê? Porque para mim a pessoa ela é o fator mais importante. E se ela tem uma situação ali que eu sei que eu consigo fazer passar alguma coisa, eu vou fazer, não importa onde. E o pessoal fala, você é terapeuta mesmo, né? 300 horas por dia. Eu falo assim, não, é 300 não, é muito mais. Eu falei isso, tinha uma estagiária minha, praticante, Charmaine, e aí ela mandou mensagem para mim como é que eu estava. Eu disse, agora eu estou vivendo do que eu fazia a bordo, que era tratar de vocês, eu fazia terapia com vocês e não sabia. Quem tem, nasce com isso, vem. E Lala é bem isso. Eu tenho a nossa amiga Cecília, que eu digo, meu Deus, Cecília, eu tenho que te apresentar a Laíde. Aí apresentei, e aí a gente conversando, foi no dia 21, alguma coisa, que teve até o portal 21. A gente pegou e conversando, não sei o quê, e depois eu fui tomar minha cervejinha com o pessoal, e elas continuaram conversando. E nisso deu 2 da manhã, tá eu indo pro quarto, quando eu vejo as duas indo. Não, a gente tava conversando até agora. Eu apresentei elas, foi às 7 da noite, não sei se tem noção. 2 da manhã, tá elas voltando. Então não é só com o Sandro, é com a galera que ela é assim. E com a Cecília foi tão louco, Omar, por quê? Teve né, essa parte do portal e teve um momento na mesa, a gente estava na mesa ali, e aí é como se tivesse feito um sino, assim, tum, na minha cabeça. Aí eu falei assim, me dê as mãos, pessoal, me dê as mãos. Aí dei as mãos, assim, parece que desceu um tubo de energia, assim, brrr, aquela energia que você sente até fazer assim, né? Aí fiquei com as mãos ali, dado ali com elas, não sei o que era, mas era muito bom, assim, era uma energia boa. E aí passou, eu soltei as mãos, falei, nossa, gente, não Foi sei o mesmo, eu que que tava com é, vocês. o que é isso aí, mas foi, né? O negócio foi. E a gente conversando tanto, conversando, inclusive agora, eu falando para ela, estava conversando com ela esses dias, falando dessa energia que a gente tá, da turma, que é uma energia muito forte. Eu me conecto com a energia praticamente, às vezes, 4h30, 5 horas da manhã, a energia da turma já está acordando. E eu falando para ela, falei assim, eu tô acordando, já tô liberando, já tô falando com a minha Inata, né? E aí ela, nossa, Lala, você falou Inata, você escuta o Cry? Eu falei, escuto. Ela, meu Deus, eu não acredito, eu pensei nisso esses dias e você tá falando, eu também acompanho. Então você vê que são as energias, elas estão muito ligadas, Sim, né? Você está muito ligado a pessoas que têm os mesmos anseios de verdade. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Anseios de verdade. Porque se fosse anseio, né, o mais de marketing, de, não ser, de outra coisa que não seja verdade, a gente tava todo dia aí no Instagram, bonitinho, né, com o nosso cenário aí. Então, certeza. e a gente tá fazendo uma coisa do movimento da nossa alma. Eu acho que é essa que é a coisa importante dela, da nossa alma. E aí essa inteligência relacional, hoje eu vejo como como que eu posso dizer assim, um olhar ampliado
do que um dia já foi a inteligência emocional. Ah, eu tenho que ter inteligência emocional. Aí a pessoa fazia lá um treinamento, era incrível no treinamento, mas quando chegava em casa, era a mesma pessoa. Continuava chutando cachorro, continuava respondendo mal à esposa, à mãe, enfim, tinha aquela conceituação só naquele local. Quando ia para os outros locais, não era. E o que eu percebi é realmente você é um ser em todos os locais. Isso. E tudo que acontece vai ter uma ressonância em você e uma consequência. Então hoje eu ando pelo mundo assim, me analisando, né? Às vezes eu vejo uma coisa que me alegra, eu falo, nossa, gente, quem sabe eu posso colocar isso mais disso na minha vida. Tem coisas que me dão um coiso, aí eu falo, vixe, então tem que ir lá para aquela autoanálise, entender que parte que eu tenho dessa coisa aqui, que eu não estou gostando, me incomodou. E todas as vezes que eu paro para pensar nisso, vem tanta consciência. E aí eu acredito que tem uma coisa muito importante que é o que você fala, dos blocos, né, das nossas barreiras energéticas. Eu vejo muito assim, né, pegando até da parte até da hipnose mesmo. Para que você acesse essa verdade interior, você tem que romper esse bloco. Sim. Só que você não rompe o bloco estando no bloco. Você tem que expandir para você estar pelo menos um pouco para fora, para aí sim você começar a quebrar de cima para baixo, de baixo para cima, não sei, mas que você consiga mover esse bloco para você ter um pouco mais dessa consciência. Aí cada vez que você tem mais consciência, você move mais o bloco. E é isso, esse é o movimento que eu estou percebendo, sabe? Desse movimentar das barreiras para a gente acessar a consciência, acessar a nossa luz. Porque tudo que acontece parece que nos liga às coisas negativas, né? É a raiva, você já vê uma pessoa que está fazendo uma coisa ruim, você fala, caramba, mas porque a pessoa não tem consciência? Mas você está na polaridade ainda, no certo e no errado daquela pessoa. E para a pessoa está tudo certo. Então, por que que dentro de mim eu ainda não tenho essa permissão? Porque eu ainda tenho, né, no meu caso, a vontade de controlar as pessoas, a vontade de que as pessoas façam com os meus valores, né? Ou façam o que eu faria. Gente, esse aí, acho que vai ficar até o final, viu, Elmar? Porque acho que hoje é a minha maior briga. Eu ficar imaginando por que que as pessoas não se respeitam, por que que elas não se apoderam, não se empossam delas mesmas, mas tem ainda um pouco um certo querendo controlar. Por que que essa pessoa, né, não é um ser de luz? Porque ela não quer. Mas É é engraçado, simples quando você se assim. livra dessa coisa da polaridade, entende a coisa de sistemas, fica muito mais leve. Você consegue ficar até mais tranquilo e as pessoas até. Porque eu era uma pessoa altamente polarizada, politicamente briguento, aquela coisa de discutir. E aí, quando você entende e diz, caramba, e cada um tem sua história, cada um tem seu aprendizado, cada um que decide e sabe as consequências que vai ter, começa a ficar muito mais leve. Agora, Lala, entendendo então, a inteligência relacional, ela é conectada com o autoconhecimento, você conhecer você, descobrir a sua força e sempre se autoanalisar, é esse processo? Ou É ainda esse, existe mais alguma coisa conectada? é esse processo. Ele tem algumas coisas que eu já acessei assim. Então, Mark, estão agora ligados mais a esse novo movimento de energias do planeta, que eu vejo que é Sim. ter uma inteligência emocional, é uma inteligência espiritual, mas também tem uma inteligência antecipatória, você consegue sentir as energias antes, coisas que eu vi lá no meu xamanismo, que quando a pessoa é muito conectada, né, e limpa, ela consegue ter essa informação energética antes. Você consegue sentir antes o movimento das coisas. Então, é você ter, além das inteligências, algumas outras características também da natureza. É você se conectar numa amplitude um pouco maior. Mas quando é que você consegue fazer isso? Quando você já conseguiu tirar esses blocos mais pesados, quando você já conseguiu tirar
vamos dizer assim, o que causa mais dor. E uma coisa que eu não gostava, e eu descobri por quê, foi essa semana, inclusive, que essa inteligência antecipatória, ela traz informações que você vai saber e ninguém mais vai saber. E eu tinha muita questão com isso. Ah, porque eu recebi uma mensagem da fraternidade. Aí eu falava assim, ah, mas eu não vou publicar não essa mensagem. Mas será que eu vou falar que eu recebi ou não? E, ah, mas tem aqui, eu acordava com várias coisas. Eu falava assim, não, isso aqui é da minha cabeça. Ixi, por que eu vou falar um negócio desse? É tanto que em 2019, no comecinho de exatamente acho que um ano antes, mais ou menos, de ter a pandemia, eu acordei com 5 questões que era preciso a gente começar uma mudança para uma nova era. Aí eu falei, ah, mas eu vou colocar esse negócio de nova era? Eu não vou colocar esse negócio de nova era, não. Esse negócio aí, gente, todo mundo fala que esse negócio é nova era. A gente do mundo espiritual, né, tem tanta mensagem, tanta, como é que chama, canalização, para que eu vai ter mais uma? E eu acessei uma memória, Mar, onde o meu pai falava sobre falsos profetas. Então, eu não queria me apossar disso, porque eu não queria ser um falso profeta. Olha como o sistema do meu pai é forte. E aí Certeza. foi uma coisa assim que desbloqueou, assim, que eu falei, meu Deus do céu, então eu estava ainda presa num julgamento do meu pai de não ser uma falsa profeta, e nem é, não é nem a minha intenção, mas se eu tenho essa informação antecipada, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui nessa live, gente, é um presente. Falar que se a gente não usar algo do nosso corpo, ele pode ser retirado. Imagina que antes eu ia chegar aqui e falar tudo isso aqui numa live, gente. Imagina! E isso é bacana, porque, gente, não vou dizer para vocês, é fácil fazer essa mudança. Não é Não é. A fácil. primeira coisa é você. E eu sei que quem está aqui na live quer mudanças, quer movimentos em sua vida, porque senão não estaria assistindo. É. Alguém que viu assim, entrou e saiu. Eita, já sai. Que a gente vai se Ai, conectar com a mudança. Você quer mudança? O universo vai te mostrar possibilidades de mudança. E aí você vai se imagina. conectar e vai escolher mudar. E o bacana é que você não está aqui sozinho, tem muita gente para ajudar. Tem muita. Essa live aqui já é uma ajuda gigante. A Porque Jana eu sei, falou, aqui tem muita mulher e olha eu sei o só. quanto eu tenho energia masculina. Certo? Minha família mesmo, as mulheres são de energia masculina gigante. Sabe o resultado? Elas morrem de cólica, vocês não têm noção como é o período menstrual dessa minha família. E minha família é muita mulher. Tudo com essa energia masculina. A cólica é coisa de você o povo cair morrendo assim. E aí eu digo, gente, vamos despertar esse feminino aí, viu? E detalhe, aí vocês falam, o despertar o feminino, a vaidade, não. Porque minha família, a vaidade domina. São pessoas com vaidade lá em cima. Mas é a coisa da energia mesmo, sabe? É De energia. ação, tipo, Elmar, você pode ter energia masculina em tal ambiente, certo? No trabalho, vamos botar energia masculina porque tem que trabalhar, tem que agir. E naquela hora de receber Verdade. carinho, bora botar um pouquinho de energia feminina. E aí, ai, amor, para de me tacar. Ih, tá me beijando assim, pelo amor de Deus. Aí já começa aquele asco, aquela confusão. E quando você vê, ó, acabou-se, separou-se e continua não entendendo o processo. A É força que ela verdade. vai usar no movimento, usa no movimento, né, no relacionamento que não era para usar e bagunça tudo. Certo? Bagunçam E eu fico tudo. feliz, meu Deus do céu. A gente falou de coisa, né, Luan? Nossa, tá vendo? Muita coisa, amigo. 42 anos já é muita coisa, muita vida já. Teve muito aprendizado. E claro, né, essa parte do espiritual, ele sempre teve presente na minha casa. Meu pai toca harpa, para você ter uma ideia. É o instrumento dos anjos. Então, eu cresci com meu pai afinando uma harpa, aprendendo a tocar sozinho, um instrumento de 40 e Caramba. poucas cordas.
Então ele colocava a harpa em cima da cama e tocava a harpa e eu ficava ouvindo aquele som. É tanto que o meu ouvido para som, ele é muito preciso. Se tem uma coisa que está desafinada, eu sei, é uma coisa muito louca. A minha mãe já benzia as pessoas, já tinha essa energia, né, de cura dentro da minha casa. E os dois sempre foram muito médiums, assim, muito energéticos. Sonhavam as coisas, quando alguém morria, eles sabiam antes, sempre tinha essa coisa, mas eu tinha uma rejeição. E aí um pouco da minha história foi dentro das religiões. Então, quando eu era católica mesmo, eu ia todos os domingos, sabe aquela coisa, eu ajudava na igreja, meu pai dava aula na COP. Então, assim, toda vez que eu fui para um lado religioso, eu mergulhei de cabeça. Só que você começa a ver as coisinhas, as picuinhas. Meu pai tocando harpa, gente, que é um instrumento lindo, e não era usado na liturgia, porque tinha um cara lá que queria cantar para se aparecer, para pegar a mulherada. Aí você fala assim, mas qual que é o intuito disso aqui? Não é louvar a Deus, né? Ou é aparecer? Qual é o negócio? E aquilo já me ia desencantando. Aí fui para a parte espírita, via lá o assistencialismo, a doação, o assistencialismo, a doação. Só que eu via que a pessoa fazia às vezes todos os dias. Aí eu falo, mas que dia que ela convive com a família? Que dia que ela tem uma vida relacional, de relacionamento mesmo, com um parceiro? E aí eu via que as pessoas usavam muito mais como fuga do que como expansão mesmo de consciência, como expansão de energia, como aprimoramento do seu ser. Aí eu fui para a gnose, não sei se você conhece a gnose. Sim, conheço. Fui estudar a gnose. Quando eu cheguei lá, tinha 4 caminhos lá, os 4 passos lá. Que um dos primeiros que era para você se transformar era você dominar todo o seu corpo, que é o primeiro passo, que é o caminho do faquir, que é você dominar o que você come, o que você fala, quando que você dorme. Esse era o primeiro passo e o mais fácil. Aí eu falei, gente, eu não consigo dominar o que eu falo ainda, porque saem algumas coisas. Eu não consigo ainda controlar o que eu como, porque eu como muita porcaria ainda. Eu falei, gente, é o nível 1 e eu já reprovei. Eu não cheguei nem no 2. E aí, claro, né, no quarto nível, se você conseguisse fazer esse caminho, você já conseguiria manipular as energias da natureza. E isso foi uma coisa que me encantou. Você ter a condição de ser tão luz dentro, né, deste planeta, que você pode sim manipular a natureza, se está chovendo, se não está. Eu fiquei encantada com isso, mas na hora que eu vi o estágio 1, que eu já reprovei, falei, eu vou parar por aqui, ainda não estou nesse momento, não. E aí Mas fiz, tudo tem seu tempo, né, amiga? Tudo tem seu tempo. mas eu já sei o quanto que eu já estou caminhando até nisso, porque hoje eu escuto muito mais que falo, apesar de gostar muito de falar. Hoje eu já fico mais observando, já fico já ali como se fosse um observador mesmo. Aí fui para o caminho da energia, então fui para a parte do reiki, da parte quântica, radiônica, fiz todas essas apometria, e veio muito forte as consciências, né? O reiki me trouxe essa primeira camada grossa, foi o reiki que limpou realmente. Aí depois veio cura reconectiva. Na cura reconectiva, Mar, não sei se você já, já teve, já fez, se você tem. A cura reconectiva, ela, né, agora já, não, vou dizer assim que não é uma coisa tão exclusiva, né? Mas quando eu comecei a estudar, em 2017, era um pouco exclusivo, porque é uma energia de quinta dimensão. Sim. Então, quando você aplica numa pessoa, você começa a retirar essa camada mais grossa da terceira, quarta dimensão e para a quinta dimensão. E o que, que aconteceu comigo? Eu trabalhava, sempre trabalhei muito, mas eu não conseguia ter assim um rendimento financeiro, sabe? Juntar dinheiro, ter a minha conta no azul e falar, nossa, tenho minha reserva. Não tinha minha reserva. Contadora de formação, sempre muito organizada com as minhas finanças, mas nunca com sobras, sabe? Sempre aquela coisa mais ou menos certinha. E quando eu fiz a formação da cura, eu fiz as trocas, eu fiz um processo
chamado de reconexão, que a gente só faz uma única vez na vida. Olha isso, uma única vez na vida. É um processo que você liga mais de 30, 40 pontos do seu corpo, as linhas leis, sabe aquelas linhas que envolvem todo o nosso planeta? Sim. A gente se liga a essas linhas. Então, tudo que o planeta sente, a gente sente também. Caramba, E que louco. isso me deu uma coisa, assim, uma amplitude de consciência que eu falei, meu Deus do céu. Então, a gente não está aqui só para trabalhar, para ter filho, para ter casa, para ter carro. A gente precisa olhar para o lixo, tem que olhar para a natureza, tem que olhar para a água, tem que olhar para os bichos. A gente tem que olhar para esse sistema que é o todo. Só que é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque acontecia o desabamento lá, não sei aonde, em Minas Gerais, pronto. Eu sentia antes a dor, sentia durante e sentia depois. Era como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. Só que Caramba. eu não entendia o que estava acontecendo. Eu acordava com uma dor. E eu falava assim, meu Deus, que dor que é essa? E aí, com outras ferramentas, para que eu pudesse identificar, eu consegui entender que era uma dor da terra. Aí você fala assim, caramba, como que é isso? Só que assim, claro, isso teve uma consequência. A consequência positiva, eu fazia o mesmo trabalho, Omar, fazia minha contabilidade, os relatórios, tudo igual. Há mais de um ano, quando eu estava nessa empresa. Eu passei por esse processo. Parece que eles tiraram uma camada de cima de mim, assim, que todo mundo começou a me ver. Eu colecionei e-mails de, sabe assim, você fez um excelente trabalho, esse relatório está incrível, você ganhou não sei o que awards da empresa. Eu falei assim, cara, mas eu não fiz nada diferente. Eu sou a mesma pessoa, eu estou fazendo o mesmo trabalho há um ano e meio. Por que só agora? Então eu entendi que eu tinha um bloco gigante energético, daqueles Sim. assim, que bloqueava tudo e que essa energia tirou. E aí estava num processo muito complicado. Não sei se você vai lembrar que estava tendo muita fusão de empresa, fusão de banco, fusão de empresa. E era o pessoal juntava as empresas e mandava uma galera embora. Então eu tinha uma galera dos meus amigos ficando desempregado, perdendo consultoria, porque estava esse movimento todo de um comprar o outro e estava essa loucura. E sabe como é que eu estava? Tendo promoção, ganhando benefício. Era assim, sabe? O povo estava num lado e eu estava indo para o outro. Em 6 meses eu tive 3 promoções. Caramba. Você não imagina que é você fazer o seu salário fazer assim, tuf, 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 tuf. Que Parece que delícia. tudo que não tinha feito, sabe, em todos os anos fez assim de uma vez. Foi uma coisa muito louca. E aí eu tenho muita gratidão a essa energia, porque foi a partir daí que aí sim eu comecei a pagar as formações mais caras, porque até então eu pagava as formações até 7 mil, até 5 mil, que eu conseguia administrar. Mas eu queria fazer as de 15 mil, as de 16 mil, as de 20 mil, e não dava. E aí, com essa situação, começou a realmente a ser possível. E até ter, né, e montar realmente o instituto, porque tudo é investimento, né, meu amigo? É um Sim. MacBook, é não sei o que, tudo é investimento. Então foi uma energia assim que deixou uma grande transformação na minha vida. E aí agora mais recente que está muito louco, eu vou te contar uma coisa muito interessante que eu não ia contar, mas eu vou contar, que é Conte-me. no processo da abertura do instituto, a energia que veio você vai ter uma, era como se eu tivesse uma escola. Essa era a energia. Mas era uma escola de novos saberes. Aí você Sim. imagina, Elmar, como é que eu vou abrir um negócio que eu não sei o que é, eu não sei o que vou ensinar, mas eu vou abrir. É loucura total, gente. Se eu conto isso para qualquer pessoa, a pessoa vai falar assim: pode internar, tá doida. E aí, aquela coisa ficou na minha cabeça. Falei, tá, mas eu não sei o que novos saberes são esses. Porque são novas técnicas, são novas coisas, coisas que a gente não tem ainda neste momento. E eu falei, ok.
e confiei no campo. Falei, então eu vou abrir um instituto. E aí tem a Ana, que é uma das terapeutas, que também é minha amiga, que ela criou uma terapia que ela faz os 5 campos, o mental, o espiritual, o emocional, o físico e o energético. Os 5 campos ela faz de uma única vez. É uma técnica, é a terapia quântica dos campos. Eu já fiz algumas vezes e é uma coisa muito louca. Também tira-se um bloco gigante de energia. Aí fui para o Access em 2019. Aí fiz lá a barra de Axis, fiz a facelift, fiz a parte de entidades. Meu, parte de entidades de Axis, assim, me levou para um outro espaço. Hoje eu falo com tudo, eu falo com a planta, eu falo com o sofá, eu falo com a casa, eu falo com o celular, com a energia, eu falo com tudo. O meu pêndulo tem nome, então eu falo com tudo. Tudo eu converso. É muito louco, parece que você ficou louca, mas é muito legal. Aí, muito legal isso, né? Aí fui fazer um curso de desprogramadora neurobiológica, que é uma ferramenta que foi canalizada pelos meninos da consciência no meio da pandemia. Ou seja, quando eu abri o instituto, não existia isso. É uma coisa que Sim, tem menos de um ano. Aí eu fiz um outro curso de biomagnetismo, que também tem agora, vai fazer um ano. Não existia isso também, que é você fazer o equilíbrio do seu pH do corpo. A gente precisa, vou falar de novo aqui para a gente ir. Existe, gente, a energia. E existe o processo de equilibrar a energia. E existe o processo biológico, que é o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, ele também tem um equilíbrio, ele é neutro. Se você sim, pega as nossas células, elas são neutras, ela tem que ter o pH equilibrado. E aí tem os ímãs que a gente usa nos pontos, que são pontos também da medicina chinesa, lá do shiatsu, da... Como que é aqueles das agulhas? Esqueci. acupuntura. Da acupuntura. E tem outros pontos que agora foram sendo acrescentados com novas informações energéticas para você equilibrar, gente, a matéria física. Então, Sim, quando você coloca o ímã naquele local e coloca o positivo e o negativo, aquilo faz uma carga energética no biológico e o biológico se regenera. que Aí você fala bacana. assim, mas de onde é que veio isso, gente? Isso é novo? Pior que não é novo, Elmar. Esse conhecimento do biomagnetismo veio da NASA, quando os astronautas trazidos chegavam aqui na Terra, eles apresentavam muitas doenças. Assim, tinha a temperatura era diferente do corpo, eles não conseguiam fazer, não tinham as funções renais, eles chegavam doentes. Era uma coisa assim, porque era outra, né? Densidade era tudo diferente. Então eles Sim, começaram a fazer como se fosse um scanner, uma máquina de ressonância magnética com essas energias dos ímãs. Eles passavam durante 1h30 naquele lugar, aquele escaneamento, e na hora que ele fazia a medição da temperatura, do pH, da oxigenação, toda a parte biológica, ela estava equilibrada. Aí ele tinha uma boa noite de sono e ele acordava bem. Agora, se a NASA já tem isso, por que, que os hospitais não têm isso, gente? Por quê? Porque existe o interesse, né, desta realidade, que é sim, realmente uma coisa que as pessoas vão ter que acordar. Eu não sei se esse vírus vai fazer esse processo, eu não sei quando que a gente vai acordar, que não é assim que a gente vai crescer, né, querendo ter vantagem sobre o outro. É só quando a gente entender que a gente é parte do outro e que todo mundo é junto, é todo mundo um, é aí que nós vamos crescer. Então eu já tenho aí, ó, algumas ferramentas, eu tenho 3 ferramentas que quando eu fundei o instituto não existia, que já existem. E aí eu começo a perceber, o que mais será que eu vou ter nesse instituto? É o mar. ah, Deus, imagine. Vou estar aí, Edgar, com certeza. Porque Tamo é uma junto pessoa nessa. que está realmente aí com conhecimentos que você foi depurando, que você foi percebendo, que você foi realmente
lapidando, eu percebo muito isso, Elmar, eu percebo a sua assinatura energética nas coisas. Não é porque, eu vou fazer o equilíbrio dos chakras. Gente, isso tá velho, né? Vamos dizer assim, já tá passado, né? Porém, quando você vai fazer, você tem a sua assinatura energética. Você faz Sim. diferente, você entra num campo diferente, você entra numa permissão diferente. Então, para mim, isso já é uma novidade, já é uma coisa que não existia. E isso é muito meu, porque, tipo, o curso que a gente está fazendo é para a gente ter autorização, para certificar internacionalmente e tal. E aí, o da constelação, e aí eu já estava falando com a Elisa, Elisa, o nosso curso vai ser assim, que aí desse jeito, a gente vai montando desse jeito, que aí a didática vai funcionar por desbloque, não sei o que, eu já vou criando todo esse processo, né? E é bacana, e só eu sou assim mesmo, sou desse jeito, todo mundo sabe. E eu trabalho muito com conscientização. Tem cliente meu que eu vejo que não botar na cabeça, só quer que venha fazer. Bora o bruxo, é o mar, fazer uma magiquinha e tudo rolar. Já digo ó, tchau, vá com Deus. E procura ali aquela que tem no poste. Traga o seu amor em 3 dias, que ela que vai funcionar para você. Porque o povo gosta de uma coisa assim simples, né? E é bacana. Agora, deixa eu te dizer uma coisa em relação ao biomagnetismo que Pergunte. você tocou. Eu agora estou aceitando ouvir e ter que falar as coisas, né? E o bacana, eu acho que as coisas têm um timing para acontecer. Eles sabem da coisa e não botam logo para trabalhar, porque as pessoas precisam conscientizar. Essa coisa da acidificação do corpo está ainda muito novo para as pessoas. As pessoas estão percebendo agora que comer tais coisas deixa o pH baixo, sabe? Não deixa. E agora que as pessoas estão compreendendo, olha, eu sou analista químico também, cinco Que oitavos legal. biólogo, e aí a gente lá, tipo, em 2000, não se falava que o corpo precisava ter o pH neutro, sabe? Tá ali no 7 naquela coisa. E aí hoje que vem compreendendo isso, porque é a coisa do saudável, né? E aí vem descobrindo a carne que acidifica, porque tem um monte de coisa, essas um monte de porcaria que a gente come. E aí vai e, tipo, bota agora um negócio desse da NASA. As pessoas vão continuar destruindo o seu corpo e depois vai para lá. Destrói o corpo e vai para lá, entende? Quando a gente tiver Verdade. consciência do corpo, tipo, a gente consegue fazer isso, aí vai funcionar, porque a gente tem a fuga. O É processo de verdade, Omar. fuga, de sair Não, logo, eu de tô ter o rindo mais aqui. fácil. Eu tô rindo aqui porque eu tô falando de uma coisa com um químico, gente. Pelo amor de Deus. Ai, socorro. Tem Ah, carta na manga. socorro! E a Jana falando aqui da ozonioterapia. Também já fiz ozonioterapia, Jana. É incrível. Eu literalmente, eu tinha uma sinusite que não curava de jeito nenhum, gente. Já tive quase fazer cirurgia para raspar o negócio. Eu fiz 3 sessões de ozônio mesmo do nariz assim e limpou que foi uma beleza. Eu já fiz, Elmar, desses negócios assim alternativos. Já comunguei a ayahuasca, já passei pelo cambô, pelo rapé, pela ozonioterapia, pela Você se joga, né? hemioterapia. Tira o sangue, aplica de novo. E eu falava, gente, mas como assim o sangue, né? E aí lógico, né? A explicação que faz as coisas todas, né? Para que você possa realmente, né, o intuito é você ter o pH mesmo neutro, você fazer com que as células se regenerem, né? E uma coisa que eu achei muito incrível, Elmar, porque a gente é da energia, uma coisa é você estar no campo energético para fora, né? Uma coisa é você entender que a energia está dentro de cada célula, que ela troca energia, que ela respira. É uma coisa muito linda o nosso corpo, gente. É uma coisa. E vou te falar, viu? Eu sou das pessoas que eu carregava como um pedaço de carne para cima e para baixo, não estava nem aí com o corpo. Comia qualquer coisa, não estava nem aí com nada. Se não pudesse dormir, não dormia. Era assim, não de fazer coisas assim de vícios, de beber, essas coisas não. Mas de massacrar o corpo trabalhando, sabe? E Sim, comendo de forma errada, em horas erradas. Hoje não. Eu já respeito mais o meu corpo. Eu descanso, eu paro.
Porque do jeito que a gente tem tanta coisa do Marcelo, se eu fosse antes, eu jamais que eu estaria tranquilo numa live assim. Eu já estaria assim, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer hoje? Terminou a coisa. Sabe? Ia estar Eu tenho doidinha. essa tendência. Eu tenho essa tendência também, sabe? Porque eu entro em estado de flow. Se deixar aqui, a gente vai ficar 2, 3 horas, que eu amo fazer live. Eu amo estudar, eu amo trabalhar, mas eu digo, gente, vamos dar um dois alto aqui, uma pausa, ficar com o marido um tempinho, assistir a TV, brincar, assistir, Fazer outra sabe? coisa, né? Besteira, porque é importante. Mesmo tendo estado de flow, aquela coisa toda aqui. Ah, que massa! Você conta essas histórias no livro, no Mulheres Extraordinárias? Eu conto algumas, porque é só capítulos, né? O livro, eles são 50 autoras e foi um movimento que eu fiz, assim, eu sou muito grata a esse movimento do livro, Mar, por quê? Você imagina, sistemicamente agora, você tem esse alcance, né? Imagina então, entrar num grupo onde tem 50 mulheres. É você entrar na energia, né, na cova do lobo, naquela coisa assim dos trem no ninho, né, daquela, ai meu Deus, mulheres. Aí fazer as lives de lançamento, o pessoal não fica quieto e eu fico, ai meu Deus do céu, meu povo não... Bem entendendo o feminino, né? Ah, bem entendendo o feminino, mas foi uma coisa assim, que foi um resgate dessa história da Laíde criança, da Laíde infância, da Laíde já na fase adulta, e foi um reprocessamento de memórias, porque eu conto nos livros, né, algumas coisas que me fizeram mudança. Eu até trouxe aqui, ó, gente, esse aqui é a terceira Ah, edição, ó, que coisa linda, gente. Aqui eu coloco um teste que você consegue saber se você tem independência emocional ou dependência emocional. Porque eu era uma pessoa dependente emocionalmente. E agora, meu amigo, mas eu vou te dizer que agora eu tô chique, viu? Porque, ó, as prefaciadoras têm nada mais, nada menos que Luísa Brunet. que Agora tu chique! imagina, meu nominho aqui, ó, do ladinho de Luísa Brunet, gente. É muita mulher. Olha que coisa mais linda. Então é um projeto assim incrível, porque eu falo que são tesouros. Quando você encontra uma história que te marca, um livro que te marca, um conhecimento que te transforma, isso é um tesouro na sua vida. Imagina 50 mulheres falando. A Janaína é uma mulher extraordinária que está aqui também, comentando, falando das suas histórias de transformação. Porque é muito bonito a gente falar, né, que a gente mudou, que a gente está numa situação diferente, mas como que foi o processo? Porque falar depois é fácil, e eu sempre fui a pessoa do como. As pessoas falavam assim, eu me transformei, mas como? Sim. Eu era uma operária, que eu fui operária, trabalhei em chão de fábrica, né? E agora eu sou uma treinadora. Como? Como que foi esse caminho? Eu estava morando num apartamento, agora eu estou na minha uma casona, Omar. Agora eu tô, eu falei, já O que é o banheiro, negócio, com banheiro e tudo, né? Que nem diz o Jorge, ai meu Deus, é um monte de banheiro. Que a gente se apega a algumas coisas para não, sabe, não dar aquele prazer, a gente tem que se apegar a uma coisa que não é boa, mas tudo bem. Aí foi um projeto assim que eu vi o tanto que eu comecei a ser vulnerável. Porque você contar de uma dor, eu conto das traições que eu tive, né? Que eu peguei o meu ex-namorado, antes do Jorge, que é meu marido, na cama com outra pessoa. Eu contei situações da infância. Eu tive uma situação muito forte na minha infância, Omar, que eu fui envenenada com 5 anos pela minha irmã. caramba! Então, assim, eu tive algumas tentativas, né, vamos dizer assim, de acabar com a minha vida pela minha própria família. Isso é muito forte. Isso, de uma certa forma, era uma coisa que eu não queria acessar, eu não queria. Imagina falar numa live um negócio desse, eu não queria ser essa vulnerabilidade.
E quando eu entendi que você falar da sua vulnerabilidade, da sua dor, você conecta com alguém que pode estar passando pela mesma dor. E ela consegue ter esperança nesse processo. Será que eu tenho chance? Será que eu tenho. Como que eu posso dizer assim a palavra? Será que eu tenho jeito na minha vida? Será que eu tenho jeito de sair desse buraco? E a resposta é sim. Não importa o buraco, o mais fundo, né? A gente viu isso no Interventions, o mais fundo do buraco. Faça desse buraco o seu pódio. Coloque a Isso. sua força nisso, coloque a sua boca no mundo. O que que você fez, o que que você aprendeu, porque muita gente está nesse lugar. Quanta gente não deve estar aí preocupadíssimo, trabalhando, 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 matando seus corpos, acidificando, passando por questões emocionais, daqui a um ano tem um câncer. Porque antes, eu vejo que assim, antes era assim, a pessoa tinha uma vida para construir um câncer, né? Tinha uma estação com 20 anos, ela ia ter um câncer com 60 anos. Hoje é 1 ano, 8 meses. Quando mais demora é 1 ano e meio. A pessoa teve um término, teve uma demissão, depois gera um câncer. Eu falo, gente, como que acelerou o processo assim? E aí tem uma É galera. muito impacto emocional que o povo está sofrendo, assim, né? É muita É força. verdade. E é uma coisa Ah, assim. que legal. E para quem quer adquirir o livro, como é que faz? Qual, por onde? Tem lá no link na minha bio o livro. E tem as. Eu tenho também, né, gente, o físico que eu mando autografado. E eu tenho o link da Eduz lá, que é da editora Anjo, para pessoa que mora fora de São Paulo receber em casa pelo correio. Que aí vai também, mas tá lá na minha bio. Ai, Ai, que Elmar, falar do livro. maravilha! Olha, até fico mais menininha. Ah, que delícia! Olha lá, a gente bem extrapolou aqui na hora. Muito, Eita, muito nós. obrigado, viu? Eu agradeço demais. A galera que não me segue, é só clicar aqui em Por cima, sei lá, favor. e seguir lá. E vocês que seguem lá, me sigam também, viu, meu povo lindo? Deixa alguma mensagem pra galera. Ah, antes eu quero agradecer a todo mundo que veio comentando aqui. E a gente Eu acabou não também. falando. Vi que o Rui, a Janaína, o Eric, a galera Nossa. nossa falando aqui. E Ah, o aí, Eric, que legal, que e a gente maravilha. acabou passando, porque o papo O estava bem bacana. Vini. Muito, muito obrigado. Ai, gente, Mami, linda. eu também quero agradecer muito vocês, realmente, de vocês estarem aqui nesse presente que foi para mim ter mais 1 hora e pouquinho do Elmar comigo. Primeiro que eu tenho certeza, né, que essa nova era, ela está sendo construída com corações verdadeiros. Não existe espaço para ego, não existe espaço para qualquer outra energia que não seja a verdade, que não seja a luz, né? Que não seja esse equilíbrio mesmo, da permissão. Não tem mais o certo e o errado, é a permissão. E a gente vai lutar com muitas coisas internas nossas para poder transformar o que a gente tem nesse novo olhar, que realmente é uma transformação do planeta. Não existe como Isso. você escapar. Mesmo que você queira ficar no navio 28 dias, você não vai escapar. Não mesmo. E a mensagem que eu deixo, Amara, é que não esqueça que a melhor e a maior força é sua e vem de dentro de você. Reserve um momento do seu dia para você estar com você. Ah, eu não gosto de meditar, eu não sei fazer nada. Fica com você. Se observa, olha para você, como é que foi o seu dia anterior? O que você fez por você? Como que você quer estar realmente daqui a 5 anos? Você está feliz com o seu corpo? Faz algumas perguntas, vê como que você responde. Se você acha que a sua vida não está boa, coloca algo que você ama no seu dia. Coloca uma música que você ama no seu dia. Olha para a foto de alguém que te faz sorrir, que nem desse menino lindo, e sorri Ah, para você. Inclui isso no seu dia, isso não custa nada e faz uma grande diferença. Eu acho que com é isso, certeza. Elmar. Gente, Ah, marque o Elmar, me marca, me coloca qual foi o insight que vocês tiveram hoje. Se vocês querem saber o que é os blocos energéticos, manda um direct para o Elmar. O que é inteligência relacional, manda para mim. Vai ser um prazer responder vocês. E bora com construir certeza. aí essa nova era.
Vamos sim. Quem não assistiu, quem pegou na metade, quem quer encaminhar para outra pessoa, eu vou deixar aqui no meu IGTV. Então não Tá vai bom. perder isso aqui. Porque É, conhecimento, mensagem, a gente tem que partilhar isso aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês. Muito, muito obrigado, Lala. Amanhã eu obrigada a estou com um você. card no canal dele. Semana que vem eu estou falando do poder da performance com o Anthony. E vamos Olha que sempre lindo. trazendo na terça das collabs. E eu não sei ainda se quinta vai ter o Terra Me Ajuda, viu? Porque essa semana tá intensa, a pessoa tá ficando louca aqui de tantas coisas para fazer e sem horário, viu? Um Maravilha. beijo, boa noite para vocês. Um Boa beijo, noite, Mar. muito, muito obrigado. Amo você.